Boa tarde. Entre as várias fontes de frustração que nós enfrentamos na vida, está a de não conseguirmos perceber a justiça sendo feita, a justiça sendo realizada. Quando notamos que os maus e perversos se sobressaem, e aqueles que nós consideramos bons vivem a sofrer, nosso senso de justiça se revolta. A princípio surge uma raiva, uma indignação. E quando percebemos que a nossa luta não vai resolver, então o desânimo acaba tomando lugar. Quando nós notamos que o poder prevalece sem fazer justiça, que a força é quem manda, é ela que acaba recompensando, independente da retidão, o desespero pode se apossar de nós, expulsando a esperança. Em alguns até, a fé desaparece, quando eles se confrontam com repetidas situações de injustiça. Será que um dia a justiça será feita? Será que um dia os maus pagarão por seus desatinos? Será que um dia os bons serão devidamente recompensados? Será que um dia a justiça irá triunfar? Para aqueles que conhecem e confiam nas Escrituras, a resposta é muito clara. Sim, a justiça vai triunfar. Aqueles que pautam sua vida pela justiça de Deus serão com certeza recompensados. E aqueles que rejeitam essa justiça colherão o resultado desta escolha. No livro de Isaías, capítulo 63, versos 13 a 16, continuando o nosso estudo neste livro, e esse é o texto da nossa pregação de hoje, nós vamos ver que esse texto realça esta verdade. Ele declara que cada um receberá ou bênção ou maldição, conforme o estilo de suas vidas. O seu destino eterno será ou de bênção e de maldição. O destino, então, das pessoas será determinado pelo estilo de vida que escolheram viver aqui. E ou será de bênção ou de maldição. Vamos ler Isaías capítulo 65, eu falei 63, mas é 65, versos 13 a 16. Isaías 65, versos 13 a 16, nós lemos assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Eis que os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Eis que os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. O nome de vocês será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos. O Senhor Deus fará com que vocês morram, e os servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade. E quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Suplicamos que a tua graça se manifeste, nos dando compreensão desta palavra, inclinando os nossos corações para amá-la e as nossas vontades para obedecê-la.
Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O próprio Deus nos declara a existência de dois tipos de pessoas e seus destinos diferentes. Esse livro contém as profecias proferidas pelo profeta Isaías durante mais dos que 50 anos que ele atuou como profeta do Senhor, enviado para anunciar a palavra de Deus para Judá e Jerusalém, entre os finais do século VIII e início do século VII a.C. Sua mensagem tanto denunciava o pecado do povo, como conclamava esse povo ao arrependimento, predizendo o juízo que viria, caso não se arrependessem, e as bênçãos que poderiam desfrutar se atendessem à palavra de Deus e se voltassem para Ele. Esse texto que nós lemos é parte da resposta de Deus a uma oração que o profeta fez, oração que está descrita no capítulo 63, verso 7, até capítulo 64, verso 12. Naquela oração, Isaías indaga se Deus não faria algo diante do juízo disciplinador que estava caindo sobre o seu povo através de outras nações que tinham invadido o seu território, destruído sua cidade e o seu templo. E Isaías então indaga de Deus se ele não vai agir, se ele não vai fazer alguma coisa. No capítulo 65, nos capítulos 65 e 66, nós temos a resposta de Deus à indagação de Isaías. No capítulo 65, nos versos 1 a 7, a primeira parte da resposta indica que Deus julgaria o povo por causa dos seus pecados. Que aquele juízo, aquela disciplina que estava chegando sobre o povo, foi em virtude da rebeldia do povo. Na segunda parte, que é o texto que começou no verso 8 e vai até o verso 16, uma distinção é feita entre os que buscam e servem a Deus e aqueles que se afastam de Deus e fazem aquilo que não agrada a Deus. Então, depois de afirmar que Deus, que aquele juízo que estava chegando sobre o povo era resultado da escolha pecaminosa do povo, Isaías também faz uma distinção entre, no próprio povo de Deus, havia pessoas que serviam a Deus, que buscavam a Deus, e que essas pessoas seriam abençoadas, e pessoas que se mantinham revoltadas contra Deus, então estas pessoas continuariam sendo punidas. Esta segunda parte, inclusive, pode ser colocada em 3 segmentos, os versos 8 a 10, que é a promessa de livramento para aqueles que buscavam a Deus, versos 11 e 12, onde o juízo é reiterado, e esses versos que nós lemos, uma conclusão dessa primeira parte, que sintetiza esses 2 segmentos anteriores, contrastando o destino daqueles que são realmente servos de Deus e daqueles que apenas estão convivendo com o povo de Deus sem de fato se tornarem parte dos servos de Deus. O texto que nós lemos é o próprio Deus que está falando. E ele dirige sua fala àqueles que o rejeitam. A gente percebe pelo uso do vocês. Deus está dirigindo sua fala àqueles que o rejeitam. Esse texto tem 2 estrofes proféticas. Nas 2 estrofes há um contraste entre o destino dos 2 grupos, os que são chamados servos de Deus, e aqueles que Deus está se dirigindo, chamando de vocês. Os versos, então, 13 e 14 formam a primeira estrofe, e os versos 15 e 16 a segunda estrofe. Na primeira estrofe, nós podemos perceber muito do estilo literário dos escritores bíblicos, como, além de pessoas fiéis a Deus, eles eram excelentes escritores, inclusive quando escreviam poesia, dentro da forma da época, da forma poética da época, eles escreviam muito bem. Nem sempre as nossas versões captam isso, mas
colocando aqui para vocês, fazendo uma tradução bem literal do texto, depois da afirmação, portanto, assim diz o Senhor, nós vamos ter 4 segmentos exatamente com início semelhante, que diz, vejam ou eis. Esse eis é um recurso retórico que os escritores da época utilizavam para chamar a atenção. É como se eles dissessem, prestem atenção aqui, ou vejam isso aqui. Então você tem 4 vezes esta expressão, que as nossas versões não fizeram a tradução, mas seria, vejam, os meus servos, e aí diz o que vai acontecer com os servos de Deus, e aí mas vocês, e aí diz o oposto sobre o que vai acontecer com os que não são servos de Deus. Na primeira diz, vejam, prestem atenção, os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Segundo, vejam, prestem atenção, os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Terceira, vejam, os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. Quarta, os meus servos gritarão por terem um coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia do espírito. Na segunda estrofe, nós temos uma inversão onde vocês aparece primeiro e depois a referência aos servos, dizendo então que o nome de vocês vai ficar como uma fórmula de maldição. Mas os meus servos, estes eu vou dar um novo nome para eles. Eu vou dar um outro nome para eles. E há então uma conclusão, em virtude de tudo isso, dizendo o que acontecerá nessa terra quando Deus então fizer a verdadeira justiça. Então aqui nós temos que o próprio Senhor, a expressão assim diz o Senhor Deus, então é uma expressão quando aparece o Senhor com todas as letras maiúsculas, com todas as letras em caixa alta aí na sua versão. Esse é o nome pessoal de Deus, aquele nome com o qual ele se revela a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, é o nome Eu Sou, né? O nome Javé ou Iavé, o nome Sou, então é o nome pessoal de Deus. E a segunda expressão, que na minha versão foi traduzida como Deus, é a expressão Adonai, que é um título, significa o meu mestre, o meu dono. Então é como se Isaías estivesse dizendo, assim diz o meu mestre, o meu dono, que é Iavé, que é o eu sou. Agora é interessante que em outras vezes que esse título de Deus, esse nome conjugado de Deus, aparece no livro de Isaías, foi em 2 canções do servo, que nós já tratamos aqui. No capítulo 48, verso 16, e no capítulo 50, numa outra canção, num outro cântico do servo do Senhor, nos capítulos 4, 5, 7 e 9. E aí nós temos uma ligação entre aquele servo prometido, o Messias, o servo que viria sofrer para pagar pelo pecado do seu povo, e os servos. Aqueles que então, aceitando esse Messias, aceitando o Senhor Jesus Cristo, também se tornam servos de Deus. E então, após essa declaração, nós temos esses 4 versos, nesse estilo que eu já apresentei para vocês, mostrando o destino daqueles que são servos de Deus e o destino daqueles que não são servos de Deus. Então, o próprio Deus está colocando essa verdade. Há 2 tipos de pessoas. Aos que me servem e os que não me servem. Aos que me obedecem, os que se colocam como meus súditos, que me reconhecem como o seu dono, o seu mestre, o seu rei, que me reconhecem como o seu Deus, e há aqueles que não aceitam isso. E há aqueles que querem viver sua vida seguindo sua própria vontade. Há esses 2 grupos de pessoas. E o destino destes 2 grupos será um destino diferente. Os meus servos vão ter um destino abençoado.
Aqueles que não se colocam como meus servos terão um destino de maldição, terão um destino de destruição, um destino amaldiçoado. Então não é algo que o próprio profeta está dizendo, mas é o próprio Senhor falando àqueles que na época faziam parte deste povo, mas que de coração não criam nesse Deus, nem seguiam esse Deus. Estavam vivendo no meio do povo de Deus, mas de fato não eram do povo de Deus. Então Deus está dizendo para eles, não é o fato de vocês geneticamente terem sido filhos de Abraão, o fato de vocês pertencerem culturalmente a esta nação, que o destino de vocês será o mesmo daqueles que com fidelidade estão me obedecendo, daqueles que estão sendo de fato meus servos. Vamos ver agora quem são os abençoados aí e o seu destino. Então eles são chamados aí de meus servos pelo próprio Deus. E são chamados também no verso 15 de meus escolhidos. No verso 9 desse mesmo capítulo, o Senhor fala deles como os meus eleitos que herdarão a terra e os meus servos que habitarão nela. Quando nós lemos também o verso 12 desse capítulo, por contraste nós descobrimos que estes servos são aqueles que foram, quando Deus chamou, eles responderam positivamente. Eles atenderam ao chamado de Deus. O verso 12 está falando daqueles que não são servos. Diz, eu chamei, vocês não responderam. Eu falei e vocês não atenderam. Vocês fizeram o que é mal aos meus olhos. Vocês escolheram aquilo no qual eu não tenho prazer, aquilo que não me agrada. Então, por contraste, os servos de Deus são quem? São aqueles que quando Deus chamou, eles responderam positivamente. Eles disseram, eis-me aqui. O Senhor está chamando, então eu vou atender o teu chamado. Aqueles que quando Deus falou, eles se inclinaram para ouvir. Eles se dispuseram a ouvir. Eles se dispuseram a seguir. Aqueles então que não fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, mas decidiram obedecer a Deus, decidiram fazer o que é certo em suas vidas, conforme a revelação de Deus, decidiram fazer o que Deus chama de correto, que Deus revelou como certo, aqueles que escolheram em sua vida fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que dá prazer a Deus. Os servos de Deus, então, são aqueles que diante de uma escolha de vida, de fazer o que eles querem, de fazer o que lhes agrada, de viver conforme a sua vontade, de viver conforme os seus desejos, ou fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, escolher aquilo que é a vontade de Deus, eles escolheram agradar a Deus. Eles escolheram se submeter à vontade de Deus. Estes são os servos de Deus. Então, servo de Deus não está indicando alguém que pertence necessariamente a uma determinada religião, alguém que pertence a uma certa igreja, alguém que se sujeitou a algum ritual religioso pelo ritual em si. Não. Servos de Deus são pessoas que ouviram a palavra de Deus, ouviram o chamado de Deus e aceitaram esta palavra, aceitaram este chamado, confiaram nesta palavra, acreditaram nesta palavra. Não viram esta palavra como uma palavra de homens, não viram nesta palavra como algo que elas poderiam julgar por si mesmas, se elas atenderiam ou não. Elas olharam para esta palavra e viram esta palavra como autoritativa, como a autoridade de suas vidas. E elas decidiram seguir esta palavra. Elas reconheceram Deus como seu Senhor, Deus como seu Rei. E elas como servas deste Deus, como súditas deste Deus.
E se esse Deus tem falado que é para fazer assim, e este Deus é o meu rei, e este Deus é o meu Senhor, e este Deus é o meu dono, eu vou fazer conforme Ele mandou. Estes são os servos de Deus. Estas pessoas são as servas de Deus. Foram aquelas pessoas que diante do certo e do errado, à luz da revelação de Deus, elas escolheram fazer o certo. Diante do bem e do mal, à luz da palavra de Deus, elas escolheram fazer o bem. São aquelas pessoas que, mesmo tendo seus desejos e suas vontades, quando esses desejos e estas vontades contrariavam aquilo que Deus revelou na sua palavra, elas ficavam com a palavra de Deus. Esses são os servos de Deus. Então, servo de Deus se manifesta numa atitude que reconhece o senhorio de Deus, o domínio de Deus. Uma atitude que diz: minha vida não é autônoma. Eu não sou o dono da minha vida. Não sou eu que devo mandar na minha vida. Minha vida tem um dono. Minha vida pertence a alguém. Minha vida pertence a Deus e eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou fazer o que Ele manda. Isto é ser servo de Deus. Não é, como nós muitas vezes entendemos, alguém que desempenha um ofício religioso necessariamente. Alguém, por exemplo, que pelo simples fato de ser um pastor, ele é servo de Deus. Não necessariamente, não automaticamente. Alguém que desempenha algum serviço na igreja, então este é servo de Deus. Não necessariamente, não automaticamente. Mesmo a pessoa sendo um pastor, se ela não estiver vivendo conforme a palavra de Deus revelada trazida nas Escrituras, ela não é servo de Deus. Mesmo alguém que esteja desempenhando um serviço eclesiástico, um serviço religioso na igreja, mas se em sua vida ela não estiver obedecendo às Escrituras, ela não é serva de Deus. O servo de Deus é aquele que reconhece que eu não sou o dono da minha vida. O dono da minha vida é Deus e eu devo obedecê-lo. Que eu não estou aqui para escolher o que eu quero. Eu estou aqui para escolher o que agrada a Deus. Estou aqui para viver de maneira que agrada a Deus. Então este é o servo de Deus. E qual é o destino então? Quais as bênçãos que estão destinadas a esses servos no futuro? É dito, eles vão comer, eles vão se alimentar. Isaías aqui, nós vamos ver na próxima pregação, quando ele vai falar do novo céu e da nova terra, ele está projetando o futuro, não está falando daquele momento ali, mas de que estas pessoas teriam alimento, teriam água, teriam o que beber, estas pessoas teriam alegria, estas pessoas viveriam em festa, gritarão por ter um coração alegre. Com estas palavras, Isaías expressa um futuro para este povo, onde todas as suas necessidades serão satisfeitas. Tudo que eles precisam para a vida, nesse futuro projetado, seria doado por Deus. Eles teriam uma vida de alegria. A palavra aqui para alegria, a ideia é de receber algo desejado, algo esperado, e então reagir com júbilo diante disso. É algo que você espera, por exemplo, alguém que está estudando para passar num concurso, e aí faz o concurso, e aí recebe a notícia de que ela passou, então ela reage com alegria, essa é a ideia. Diante de algo que a pessoa deseja, diante de algo que a pessoa espera, aquilo que ela deseja, aquilo que ela espera, ocorre, e então ela se alegra. É de uma resposta positiva às expectativas. Sua esperança se
concretiza. Nesse texto e nessa parte do texto e na posterior, nós vamos ver que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, faz várias alusões a isso. Por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versos 7 e 17, fala que Deus vai dar de comer da árvore da vida e do maná escondido para o seu povo. Deus vai conceder a este povo uma comida de vida, uma comida que fornece vida. Em Apocalipse 22, 2, diz que Deus vai dar de beber da água da vida. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, fala de Deus fazendo festa com este povo. Então o que nós temos aqui é Isaías refletindo ou apontando para aquele final de todas as coisas, para o fim de todas as coisas, quando o povo de Deus receberá a sua devida recompensa, quando os servos de Deus estarão alegres, porque o seu coração estará cheio de alegria. Na segunda parte, os versos 15 e 16, é dito que Deus vai dar um novo nome para esse povo. E aí, novamente, o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 12, fala disso, de Deus dando um novo nome. A ideia de um novo nome é um nome carregado de bênçãos. É um nome, então, que reflete uma pessoa abençoada. Uma pessoa que foi enriquecida pela graça de Deus. Diz no verso 16 que estas pessoas receberão suas bênçãos por causa do Deus da verdade. E a expressão Deus da verdade, se fosse traduzida literalmente, seria Deus do amém. O Deus que diz sim. Em Apocalipse 3,14, vamos ler lá, vai dizer que esse é um dos nomes do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Por todas estas referências que o livro de Apocalipse vai nos fazer alusão, refletindo Isaías, nós então percebemos que Isaías está se referindo a esse tempo final. É esse tempo quando os servos de Deus serão devidamente recompensados. E voltando lá para Isaías, no final do verso 16, é dito que como resultado disso, as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. Toda aflição acabará. E aí você lembra do trecho de Apocalipse que diz isso? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo que é motivo de choro, tudo que é motivo de tristeza vai acabar. Os servos de Deus hoje não experimentam isso. Nós vimos no momento missionário uma lista de pessoas que perderam família, perderam bens, perderam liberdade, estão presas, estão proibidas de ter um culto como o que nós temos. E aí nós nos perguntamos, como é que fica isso? Será que Deus não vai fazer justiça? E o que Isaías está dizendo? Vai. Ele vai fazer justiça. Um dia, estas pessoas terão uma vida com todas as suas necessidades supridas. Comida, bebida, alegria, festa. Um dia, estas pessoas vão ter um novo nome, um nome abençoado, uma nova vida. Um dia, estas pessoas poderão testemunhar que o Deus que é verdadeiro, que o Deus que é a verdade, cumpriu as suas promessas, cumpriu os seus juramentos, que esse Deus tem prometido salvar esse povo,
criar um novo céu e uma nova terra e dar uma nova vida para esse povo, pois pronto, esse Deus cumpriu, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Deus é o Deus no qual nós podemos confiar. A bênção que nós recebemos, nós estamos recebendo por causa do nome desse Deus, que é verdadeiro, por causa desse Deus da verdade, porque Ele está cumprindo suas promessas, Ele está cumprindo seus juramentos. Um dia, essas pessoas poderão dizer, toda angústia já ficou para trás. Toda tristeza já ficou para trás. Todos os problemas já foram resolvidos. Tudo que nos causava aperto, tudo isso já passou. Agora é só alegria. Agora, quem são os amaldiçoados e o seu destino? Aqui no texto, eles são referidos sempre por vocês ou vós, dependendo da sua versão. Deus está falando com eles e Deus sempre diz vocês ou vós. Mas quem são estes vocês? Quem são estes vós? E aí nós voltamos aos versos 11 e 12 desse capítulo 65. Mas quanto a vocês que se afastam do Senhor, que se esquecem do meu santo monte, que preparam uma mesa para a deusa Fortuna e misturam vinho para o Deus Destino, eu os destinarei a espada, e a todos vocês se encurvarão à matança, porque eu chamei e vocês não responderam. Eu falei e vocês não atenderam. Mas vocês fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tenho prazer. Em 2 parelhas de 4 frases cada uma, o vocês é definido. O vocês são aqueles que se afastam do Senhor. Aqueles que não querem seguir a Deus. Aqueles que não querem Deus em suas vidas. Aqueles que querem viver por si mesmos. Aqueles que dizem para Deus, não se meta na minha vida. Eu sei levar minha vida. Eu sei conduzir minha vida. Então eu quero viver do jeito que eu quero. São aqueles que se esquecem do meu santo monte, aí se refere ao povo de Israel e a Sião, mas que seria o modo de adorar a Deus. Aqueles que não querem adorar a Deus da forma estabelecida por Deus, da forma que Deus estabeleceu. Mas em vez disso, eles preparam uma mesa para a deusa Fortuna, ou a deusa Sorte, e misturam vinho para o Deus Destino. São 2 frases que falam de uma linguagem cultual. Eles preparam sacrifícios para a sorte, para o destino. O que seria isso? São pessoas que vivem não sob a orientação de Deus, mas na expectativa de que o destino, de que a sorte resolva suas vidas. Que confiam no acaso da vida, que confiam nos deuses deste mundo e não no Deus das Escrituras. São aqueles então que quando Deus chama, eles não respondem. Como você muitas vezes está falando com o seu filho e fala e chama e diz, e ele continua, como se nem tivesse ninguém ali falando com ele. Deus está dizendo, são esses que eu chamo e eles não respondem. É como se ninguém estivesse falando. Eu e nada falando é a mesma coisa. Aqueles que eu digo alguma coisa, mas eles não querem ouvir. Eles escolhem o que é mal. Eles escolhem aquilo que não me agrada. Estes são os vocês que Deus está falando aqui. E quais são as maldições? Vocês terão fome. Vocês terão sede. As necessidades de vocês não serão satisfeitas. O destino de vocês será um destino de carência. Será um destino das necessidades não sendo satisfeitas devidamente. Vocês terão vergonha, e aqui em oposição à alegria, isto é, aquilo que vocês esperavam que acontecesse não vai acontecer. Vocês ficarão decepcionados. Vocês ficarão frustrados.
Vocês estão confiando aí na deusa fortuna, no Deus destino? Vocês estão confiando em vocês mesmos? Vocês estão se considerando inteligentes e fortes o suficiente para poder conduzir a vida de vocês, para que ela seja bem sucedida conforme a força de vocês? Pois vocês serão envergonhados. O que vocês vão colher é vergonha. O que vocês vão colher é decepção. O que vocês vão colher é frustração. Enquanto os meus servos vão gritar de alegria, vocês também vão gritar. Mas vão gritar de tristeza. Vão gritar porque o coração está ferido. Vão gritar porque o espírito foi quebrado. Esse é o destino de vocês. O futuro de vocês é viver gritando, dando uivos, não de alegria. Não porque o coração está pleno de alegria, mas porque o coração está arrebentado de tristeza. Porque o espírito está todo ferido e quebrado de tristeza. E o nome de vocês vai servir como fórmula de maldição. A ideia aqui é como Jeremias 29, 22. Que Jeremias fala de 2 reis de Israel que o nome se tornaria como fórmula de maldição. Seria mais ou menos assim. Olha, que Deus faça da sua vida o que Ele fez com fulano de tal. E o que Ele fez com fulano de tal foi uma coisa muito ruim. Que Deus amaldiçoe sua vida como Ele amaldiçoou a vida de Cicrano. Então Deus está dizendo, o futuro do nome de vocês vai ser esse. Ser usado como um exemplo de alguém que foi amaldiçoado, de alguém que não recebeu a bênção de Deus. Um texto relativamente simples, bonito em sua forma literária, bonito como uma poesia muito bem equilibrada, muito bem feita, mas simples em sua mensagem. Há 2 tipos de pessoas. As pessoas que são as servas de Deus. Que atendem ao chamado de Deus. Que dão valor à palavra de Deus. Que escolhem aquilo que é correto. Que escolhem aquilo que agrada a Deus. Esse é um tipo de pessoas. Os servos de Deus. E os outros, que não são servos de Deus. Aqueles que se afastam de Deus. Que não querem Deus em suas vidas. Que vivem cada dia, sem nenhuma referência a Deus. Sem nenhuma lembrança de Deus. Sem nenhuma submissão a Deus. Aqueles que não adoram a Deus, não estão nem aí para adorar a Deus. Aqueles que preferem seguir os seus próprios deuses, os seus próprios recursos, confiam em si mesmos ou nesses deuses. Aqueles que Deus tem chamado, mas eles nem escutam. Deus tem falado, mas eles não estão nem aí para o que Deus fala. Aqueles que escolhem fazer o que é errado. E aqueles que escolhem viver de uma forma que desagrada a Deus. Só há esses 2 tipos de pessoa. Não há um terceiro tipo. Não há um tipo neutro. No mundo que foi criado por Deus, que Deus é o dono, ou eu obedeço a Deus, ou eu estou contra Deus. Não há aqui um terreno neutro, ok? Esse mundo é de Deus. Deus tem uma palavra, tem uma ordem. Ou eu obedeço, ou eu desobedeço. Ficar parado já é o quê? Desobedecer. Então não há um terceiro tipo, esses 2 tipos. Os servos de Deus, que atendem à palavra de Deus, que se curvam diante de Deus, que obedecem a Deus, que procuram fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que é certo, conforme revelado na palavra de Deus, e aqueles que querem que Deus se afaste de suas vidas, não querem nada com Deus, não querem adorar a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem obedecer a Deus, e querem ser os donos de suas próprias vidas, escolhendo o que lhes agrada. Há esses 2 tipos. E há 2 destinos
diferentes. Um destino de vida plena, de todas as necessidades supridas, de alegria, de desfrutar da presença de Deus, de reafirmar cada vez mais a confiança nesse Deus da verdade, de presenciar esse Deus da verdade cumprindo as suas promessas, de ter todas as aflições e tristezas deixados lá longe, lá atrás, e ao destino daqueles que não terão suas necessidades supridas. Viverão uma eterna carência. Viverão uma eterna vergonha. Viverão uma eterna tristeza. Viverão uma eterna maldição. Só há dois tipos. E só há dois destinos. Em qual dos dois grupos você se enquadra? A qual dos dois grupos você pertence? Aqui não é uma pergunta sobre qual é a tua religião. Qual é a tua igreja? Essa não é a pergunta. A pergunta é: a qual dos dois grupos você pertence? Dos servos de Deus ou do vocês, a quem Deus está se dirigindo nesse texto? E dependendo da sua resposta a essa pergunta, você já tem a resposta do seu destino. Se será um destino de plena alegria, plena satisfação, com todas as aflições e tristezas esquecidas, e de um desfrutar eterno da fidelidade e das bênçãos de Deus, ou se será um destino de eterna carência, eterna tristeza, eterna aflição ou eterna maldição. O seu destino é escolhido pelo tipo de vida que você escolhe viver. Ainda há chance de mudar. Ainda há chance de passar de um grupo para outro. Mas, depois da morte, não vai ter mais essa chance. O destino estará definido. Aproveite a oportunidade, enquanto você tem a chance de ser um servo, uma serva de Deus. Alguém que está ouvindo a palavra de Deus e está dizendo: eis-me aqui, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser teu servo. Eu quero ser tua serva. Não me importa se eu sou rico, se eu sou pobre. Não me importa se o mundo me considera um vencedor ou não. Isso não me importa. O que faz a minha identidade é eu ser teu servo, tua serva. E é isso que, acima de tudo, eu quero ser. Um servo teu, uma serva tua. Porque é isso que vai me destinar a um futuro eterno de bênçãos. Amém.